Nessa madrugada, início da manhã no Brasil, ocorre o que muitos estão chamando de lua de sangue, o que nada mais é do que o acontecimento de um eclipse lunar total. Ou seja, a Terra se posiciona entre o Sol e a Lua e sua sombra é projetada sobre a Lua, encobrindo-a totalmente. O termo lua de sangue se dá devido à coloração avermelhada que ocorre devido ao fato de a luz solar atravessar a atmosfera terrestre, filtrando os tons azulados e deixando passar somente os tons avermelhados, fenômeno chamado de dispersão de Rayleigh. Embora isso não se trate necessariamente de um fenômeno místico, mas sim físico, o simbolismo por trás desse evento vem carregado de misticismo, visto que desde a antiguidade há uma correlação muito específica acerca dos eclipses lunares e momentos históricos marcantes, como se eles fossem de fato o prenúncio de algo maior, e não apenas de algo maior, mas de algo misteriosamente marcante e não de forma positiva, como, por exemplo, prenúncio de guerras, queda de reis e impérios, pragas e instabilidade coletiva. Por conta disso, para a astrologia helenística e medieval, os eclipses eram considerados eventos altamente desafiadores, cuja natureza era tida como absolutamente nefasta, especialmente os eclipses lunares. Momentos de eclipse são momentos em que a luz fica totalmente encoberta pela sombra, e pelo tempo que eles duram, o que toma conta da Terra é a escuridão. E essa é a principal explicação acerca da sua natureza, como já dissemos, nefasta, pois esse é o momento em que os dois grandes luminares, Sol e Lua, têm a sua luz totalmente encoberta, o que para os astrólogos tradicionais, esse momento de luz interrompida se traduzia em um momento onde a ordem natural das coisas é suspensa e a previsibilidade é rompida, já que é difícil enxergar na escuridão e poder se precaver do que quer que seja, sendo, portanto, tido como um sinal de um mau presságio. E dessa forma, no decorrer da história, desde os tempos antigos até os dias atuais, eclipses são tidos como indicadores de enfraquecimento da luz, perda da vitalidade, obscurecimento da consciência, instabilidade política, queda de figuras de autoridade e momento de crises coletivas. Por isso, esse evento era interpretado não como um portal, mas sim como um evento de perturbação da ordem cósmica. Ou seja, ainda que ele fosse um portal, não seria um portal para algo positivo, pois isso ia totalmente contra a natureza de tudo aquilo que um eclipse representa, já que representa o exato momento em que o princípio vital parece ser abruptamente atingido e interrompido. Não coincidentemente, os textos antigos associam eclipses a revoltas, epidemias, instabilidades, quedas e até mesmo morte de figuras importantes. E se trouxermos isso para os dias atuais, estamos exatamente num período entre eclipses. O primeiro ocorreu no dia 17 de fevereiro e o segundo ocorre na madrugada do dia 3 de março. Nessa madrugada, portanto, e se olharmos para os acontecimentos mundiais, estamos justamente enfrentando tudo aquilo o que os eclipses supõem: momento de crises, instabilidade política, ataques, mortes, queda de líderes e o início de um movimento que pode ser o principal precedente de uma grande guerra. Ou seja, tal qual se observava na astrologia tradicional, esses eclipses simbolicamente se correlacionam com fenômenos mundanos, eventos coletivos e políticos e momentos de instabilidade. Tendo em vista tudo isso, poderia ser esse eclipse do dia 3 do 3 um portal?
E se fosse, seria um portal para exatamente o quê? Muito Atualmente, os eclipses têm ganhado cada vez mais popularidade e uma fama o que podemos associar à astrologia origens moderna naturais e à espiritualidade contemporânea, onde o discurso acerca do eclipse gira em torno de algo que simboliza um momento de ativação kármica, de abertura de portais dimensionais, de aceleração do destino e até mesmo de saltos de linha do tempo. E assim se formou a ideia de que eclipses são portais, uma ideia talvez romantizada, mas que tem cada vez mais caído no gosto popular. Talvez até uma ideia positivista demais, visto que, conforme a tradição, eles eram vistos como um evento de enfraquecimento da luz e da vitalidade, coletivamente falando. Mas isso não quer dizer que não pudessem ser de fato tidos como portais. Porém, aqui é que entra a necessidade de atenção, pois é o que tudo ao longo da história indica, os eclipses estão mais para portais de instabilidade e não portais de algo necessariamente positivo ou luminoso. Aliás, muito pelo contrário. Sem dúvida, eclipse simbolicamente tem relação com momentos de passagem, tal qual um portal. Mas esse momento de passagem, ainda que no final do túnel exista uma luz, exige que invariavelmente se atravesse o momento de escuridão para que se possa chegar até essa luz. Não tem como fugir da sombra que o eclipse projeta e, inevitavelmente, se rompe com algo quando se atravessa um portal. Seja qualquer que ele seja, transformação, revelação, desorganização ou crise. Muitas vezes só descobrimos depois que o eclipse passa e devolve a luz que ele levou pelos momentos em que ele esteve presente nos céus. Obviamente que nada mais o que vivemos até aqui parece que será igual a partir dos eventos que temos vivenciado nos últimos dias. Isso é um fato o qual não podemos negar, mas o que viveremos a partir daqui não podemos afirmar. Muitos acreditam que estejamos entrando em uma nova era, provavelmente de mais consciência e evolução. Outros acreditam que estamos à beira do fim dos tempos. Há os que creem no apocalipse, enquanto existem aqueles que acreditam num salto quântico ou dimensional. De todo modo, o que parecemos estar experienciando é sem dúvida um grande momento de colapso, onde, quando a lua de sangue pinta simbolicamente os céus de vermelho, não se sabe bem o que esperar depois. E você acredita que de fato eclipses sejam portais? E se esse eclipse é um portal, ele é um portal para o que exatamente? Deixe nos comentários a sua opinião e me conte se você já tinha ouvido falar sobre a natureza nefasta dos eclipses.